Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Hoje eu vou conversar com vocês, pessoal, a respeito da questão da energia dentro de processos químicos. Então esse capítulo ele é um capítulo importante, né, porque ele faz introdução à termoquímica, que estuda o comportamento da energia dentro de sistemas químicos. Bom, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, o que é energia, né? O que a palavra energia lá nos lembra? Então se a gente for olhar lá na física, a gente for ver alguns conceitos, né, lá dentro da física, a energia ela é uma palavra que tem origem grega que significa trabalho, né? Então a gente pode dizer assim que a energia é tudo aquilo que possa produzir trabalho, tá? Quando a gente fala em energia, né, num aspecto mais amplo, mesmo que a pessoa ela não saiba definir o que seja isso, ela consegue ter uma ideia, ela consegue entender o que a gente está falando, né? Por exemplo, quando a gente fala que determinado exercício físico, quando ele é realizado, ele gasta muita energia, a pessoa sabe que esse exercício ele vai exigir bastante do corpo dessa pessoa. Então, ela consegue fazer essa relação. Bom, a gente tem vários tipos de energia, né, na natureza. Nós temos a energia mecânica, que é a energia, né, capaz de produzir trabalho mecânico. Temos a energia química, que é a produção de trabalho a partir de reações químicas. Temos a energia elétrica, que é a energia, né, que produz trabalho a partir, né, da movimentação de elétrons dentro de um circuito. Temos energia térmica, tá, que é aquela energia, né, que produz trabalho a partir da manifestação, né, do calor de um determinado corpo. E quando a gente estuda, né, isso dentro da química, o que interessa para nós, nesse primeiro momento, é essa questão da energia térmica, tá? É essa questão do calor. Então, assim, ó, antes de mais nada, energia térmica e calor não são conceitos iguais, não são a mesma coisa. Eles têm relação, mas não são a mesma coisa. A energia térmica está relacionada à quantidade de energia contida dentro do corpo, tá? A gente pode fazer uma pequena associação quando eu falo de estado sólido, estado líquido e estado gasoso, ok? E a gente consegue diferenciar esses três estados físicos de acordo com o nível de energia dentro de cada sistema, tá? O calor, diferente do conceito de energia térmica, é aquela energia que consegue migrar de um ponto de maior temperatura para um ponto de menor temperatura, tá? Então, o calor ele faz este caminho, ele migra de um ponto de mais temperatura para um ponto de menor temperatura, ok? Bom, vamos pensar o seguinte. Estou tomando aqui, né, meu café tipo agora já está mais friozinho e tal. Estou tomando meu café. Quando eu coloquei o meu líquido dentro dessa xícara, ele estava quente. Agora ele está frio, né? Colocando, né, a mão aqui, tocando, eu vou ver que ele está frio. O que aconteceu com o calor que estava aqui dentro? Como o ar ao redor da xícara ele está mais resfriado, a energia, a temperatura daqui, né, o calor daqui, ele migrou para o ambiente de menor temperatura. Então o café perdeu energia térmica pro espaço. Então a gente diz o seguinte, pessoal: a energia térmica ela é estática, ela é a energia que está contida dentro do corpo, enquanto que o calor é energia térmica em movimento, tá? Então eu tenho que ter esses dois parâmetros muito claros. Bom, quando eu vou trabalhar essa questão relacionada a reações químicas, eu estou querendo saber a energia, como ela se movimenta, né, dentro do sistema. Então, como que o calor ele se movimenta? Se ele sai do sistema, né, a reação ocorre, ela libera calor, ou se ele tem que ser inserido dentro do sistema. Se o calor ele entra no sistema para a minha reação acontecer. Então eu tenho que ter isso aqui bem claro, tá? O calor, né, dentro de um determinado sistema, ele me ajuda a definir o quanto de energia vai ser proporcionado, né, por esse material. Vamos pensar o seguinte, na questão dos alimentos. Então os alimentos, pessoal, eles oferecem energia para que as nossas células elas possam realizar alguns processos. Então, nosso organismo é uma máquina perfeita,
tá? E esta máquina, ela precisa de energia para trabalhar, como qualquer outra máquina. Ela precisa ser alimentada, né, com combustível para que ela possa trabalhar. O nosso combustível são os alimentos, ok? Então, a gente tem que ingerir alimentos para que eles possam dar energia para o nosso organismo, ok? Então, pessoal, como que eu vou, né, trabalhar essa questão da energia dos alimentos? Como que eu quantifico quanto energia cada alimento tem? Bom, eu não posso pegar, por exemplo, um alimento e quantificar exatamente quanto que ele tem de proteína, de açúcar, de carboidrato, de gordura, de sal, e assim por diante. Tá? Na maioria dos casos eu não tenho como quantificar isso com exatidão. Então o que eu vou fazer? Para determinar quanto de energia eu tenho nesse alimento, eu vou pegar uma determinada quantidade desse alimento, ok? Vou colocar ele num aparelho chamado calorímetro. Esse calorímetro ele vai incinerar esse alimento e eu vou conseguir ver o quanto de energia esse alimento vai liberar durante esse processo. Tá? O calorímetro ele não mede a questão, né, da energia obtida diretamente do processo de incineração, mas o calor produzido na incineração ele é transferido para a água. A água é um excelente, né, condutor, né, de calor. Então ele vai ser transferido para a água e aí, né, eu consigo medir o quanto de temperatura essa água aumentou. Então, para eu determinar a quantidade do alimento, eu posso fazer isso. Ou, vamos supor, você que está assistindo aí o vídeo, você resolve abrir uma fábrica de doces. Vocês vão fazer pé de moleque, ok? O que vocês vão usar na receita do pé de moleque de vocês? Eu, por exemplo, na minha, vou pegar amendoim descascado, torrado, né? Amendoim, açúcar, um pouquinho de leite condensado, né? Vou caramelizar esse açúcar, misturar o leite condensado. Quando ele pegar o ponto que eu quero, coloco o amendoim, né? Deixo ele apurar na panela, depois coloco nas formas e deixo ele esfriar. E tá pronto meu pé de moleque. Opa! Vocês estão vendo, pessoal, que eu não tenho como... Eu tipo, ó, vejo amendoim, açúcar, leite condensado. Tá? Como que eu vou saber quanto de energia esse alimento vai fornecer? Cada porção de alimento vai fornecer se eu não tenho um laboratório para fazer esse teste para mim. Então, eu posso simplesmente quantificar a quanto eu usei de amendoim. Então, por exemplo, usei X gramas de amendoim, usei Y gramas de açúcar e Z gramas de leite condensado. Então, esses são meus materiais. Eu posso, então, com base nessas informações, consultar, né, algumas tabelas. O Conselho Federal de Nutrição ele oferece essas tabelas de graça na internet, então vocês podem estar pesquisando, né? Vocês podem pesquisar lá no Conselho Federal de Nutrição, ou vocês podem, né, tipo, contratar um software, um nutricionista que vai fazer isso para vocês. Então, né, mas vocês têm como fazer isso daí. Então, vocês têm como pesquisar, por exemplo, lá desde o arroz que vocês comem no almoço, da carne, da salada, vocês têm como consultar quanto de energia isso aqui vai fornecer para vocês, tá? Bom, como que eu sei quanto de energia o alimento que eu vou consumir vai me fornecer? Então, por uma questão, né, da Anvisa, hoje todos os alimentos eles devem ter uma tabela de valores nutricionais. Então aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho aqui uma lata de abacaxi em calda, tá? Esse abacaxi em calda, então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma tabela de valores nutricionais. Então todos os alimentos têm, pode ser na forma de uma tabela, como pode ser por extenso. Então esse abacaxi que eu tenho aqui, ele é uma embalagem que tem 800 gramas de alimento dentro dele, entre abacaxi e calda. E aqui ele me diz, né, que cada porção analisada, né, cada porção corresponde a 140 gramas. Então o que eu vou ler de informação aqui, por exemplo, equivale às 140 gramas contidas aqui dentro, tá? Então ele me diz que cada 140 gramas ele apresenta um total de 115 quilocalorias de energia. Cada 140 gramas. Se eu tenho 800 gramas, basta eu fazer a multiplicação. Então, para a gente entender, pessoal, vamos fazer aqui a continha ao vivo. 800 divididos por 140 vezes 115. Então, uma latinha dessa aqui, ela me oferece 657 quilocalorias. Se eu comer toda essa lata de
de abacaxi. Então vejam a quantidade de energia que ela me está fornecendo, tá? Eu consigo, né, a partir da quantidade diárias de calorias que eu tenho que consumir num dia, isso varia de pessoa para pessoa, né, 2.000 quilocalorias em média, mais ou menos, eu consigo estabelecer então quanto que eu preciso me alimentar de carboidratos, de lipídios, de proteínas, de aminoácidos e tudo mais, para ter energia para essas 2.000 quilocalorias, tá? Bom, para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito desses processos, eu vou fazer um preparo de um alimento e a gente vai conversar a respeito disso, né, durante o preparo, então, no decorrer desse vídeo. Ok, pessoal? Então, bora lá para a cozinha que a gente vai fazer um arrozinho ali só para a gente estabelecer alguns tópicos de química relacionados a esse processo. Beleza? Então, o que a gente vai usar na nossa receita aqui, pessoal, do nosso arroz que eu falei para vocês? Eu vou utilizar, então, um dente de alho e vou utilizar meia xícara de arroz parboilizado, tá? Já vou explicar para vocês o porquê dessa escolha. E a gente vai fazer o nosso arrozinho ali para a gente fazer alguns debates, então. Então, aqui, cortei meu dente de alho. Só uma informação, pessoal. Estão vendo essa estrutura aqui no meio do bulbo? Se vocês não quiserem que fique amargo o alho quando refogar, vocês retiram ela então, para ela diminuir o amargor, tá? Então aqui na panela, pessoal, né, vocês já estão vendo, eu coloquei óleo, né? Então esse óleo vai ser usado para fritar o alho e também para que no momento do cozimento do arroz, o amido presente no grão, ele não forme espuma, ok? Então é importante a gente colocar um pouquinho de óleo durante o preparo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aquecendo o óleo, tá? Então vocês podem ver, eu estou aquecendo o óleo. Liguei aqui, né? A boca do fogão agora tá fogo alto. Então esse fogo alto para quê? Para que eu dê calor para a panela, né? Esse calor vai ser transferido pro óleo e eu vou refogar o meu alho, né? Dentro dessa mistura aqui, então. Então vamos colocar o alho aqui dentro, né? Para refogar, então. Vejam que o alho está fritando, pessoal. Eu recomendo nesse momento fazer o quê? Diminuir o fogo. Diminui o fogo. Dá uma mexida. Tá? E tira o alho do fogo. Coloquei o arroz, coloquei um pouquinho de sal, né? E agora eu vou adicionar água. Quanto de água eu vou adicionar? O suficiente para cobrir o arroz, tá? O alho para mim ele tá no ponto que eu quero, né? Ele tá torradinho, né? Dourado, da consistência que eu quero. O óleo que eu coloquei aqui, ele vai me ajudar, então, a não deixar formar aquela espuma, né? Que é liberada pelo amido quando ele está cozinhando. E por que eu utilizo a água quente, né? Por que eu deixo o arroz ferver para ele cozinhar? Por que eu não coloco ele na água fria? Porque se eu deixar ele na água fria, vai demorar muito tempo para que eu possa então hidratar as moléculas de amido, para que elas, né, se transformem e deixem o material mais macio para mim poder consumir. Então por isso que o arroz, né, ele tem que ser cozido no fogo. Então, como eu estou cozinhando o arroz, o calor do fogo ele está sendo utilizado para promover uma reação química, né, que é a reação, né, então de hidratação do amido, então. Então, pessoal, aqui fazendo, né, o término do vídeo, então, gravando aqui com as minhas assistentes pedagógicas. Então, aqui nós temos a Francisca e a Pipoca, né? Diga um oi aqui pro pessoal, aqui, ó. Diga um oi pro pessoal aqui. Elas são meio tímidas, elas não querem participar. Então, assim, ó, pessoal, essa questão ali que eu falei pra vocês, então, da questão do arroz parboilizado, né? O que é o arroz parboilizado? O arroz parboilizado, ele é um arroz que ele já é pré-cozido. Então ele já vem cozido vem cozido lá da fábrica. Então, tipo, a unidade processadora, né, de beneficiamento de arroz, ela dá um choque térmico, já forma tipo um gel do amido, né, do grão, e isso deixa o grão com uma aparência um pouco mais bonita e tal, né? A vantagem do arroz parboilizado é que você não precisa lavar. Uma vez que ele já é feito esse pré-cozimento em água quente e tudo mais,
ele já vem esterilizado de fábrica. É claro que você lavar o arroz é uma medida higiênica, mas nesse caso ela não é tão importante, tá? Então, se você usar o arroz branco, a recomendação é que você lave. Se for usar o parboilizado, deixa do jeito que tá. Tá? Mas o mais importante é o seguinte, né? Eu falei a respeito do alho ali, né? Então, o alho, pessoal, é um alimento funcional, então é um alimento que traz benefícios para o nosso organismo. Ele é rico em compostos orgânicos sulfurados. Ele tem aproximadamente 33 tipos de compostos orgânicos sulfurados na sua composição. Dentre eles, o mais importante é a alicina. A alicina, pessoal, é o composto que tem ação antibacteriana no alho. Então, a alicina, pessoal, quando ela é exposta ao ar, água ou temperaturas elevadas, ela se degrada e ela perde funcionalidade. Então, por isso que eu disse que o alho ele tem que ser consumido cru, para que a alicina não perca essa efetividade, tá? Então, como eu falei para vocês, né? No caso do nosso arroz ali que a gente está cozinhando, ele vai, né? O alho ele só vai ter uma função aromática, né? E uma função ali de intensificação de sabor. Outra coisa, quando eu refogo o alho ali, quando eu frito, o alho ele libera, né, um pouco de acidez, né, que vai realçar um pouco o sabor do nosso arroz. O sal que eu coloquei no arroz, ele tem duas funções básicas. A primeira função é elevar a temperatura de ebulição da água, então vai fazer com que a água ferva a uma temperatura mais alta que 100 graus, acelerando o processo de cozimento do arroz, tá? E outra função, o sal ele tem sódio, e sódio ele vai fazer reposição de eletrólitos na corrente sanguínea. Então, aí o ideal é você não exagerar no sal, porque o consumo exagerado de sal ele faz com que o teu organismo fique com excesso de sódio e com isso ele retenha líquido, tá? Então, sal em excesso ele causa retenção de líquido no organismo, tá? E assim, o mais importante que a gente traz aqui nessa questão que um processo simples como o cozimento do arroz, né, a gente está usando como exemplo, ele vem carregado de uma série de conceitos, né, dentro da química que podem ser estudados. Então, né, para que eu vou utilizar isso daí? Vejam, você não vai dar uma aula de química quando for cozinhar o arroz, mas você pode fazer um arroz mais bem feito, se você tiver aí alguns conceitos em mente, ok? Então, pessoal, tá o nosso arroz, né, cozido, como vocês podem ver, né, ele já tá cozido, o grão, né, ele tá inchado, tá bem soltinho e tal. E uma coisa importante, o alimento quando ele é assado, cozido, ele sofre um tratamento térmico, ele tem mais calorias para fornecer do que o alimento consumido cru, tá? Então isso aqui em termos de calorias. Então, se eu posso consumir grãos crus de arroz tranquilamente, não vai ser uma tarefa muito agradável eu consumi-los, mas eu posso, né, me alimentar de grãos crus. Agora o grão cozido ele vai fornecer muito mais energia, tá? Então, por exemplo, a carne, né, que a gente consome, a preferência, né, de consumo é que ela seja tratada, né, termicamente, cozimento, assagem, tudo mais, porque ela vai ter mais energia para fornecer para o nosso organismo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tipo, ele não ficou muito bom assim do ponto de vista, né, de produção, mas ele tem um aspecto didático, né? Então só para a gente trabalhar alguns conceitos. No próximo vídeo nós vamos classificar as reações de acordo com o tipo de interação que a energia tem com o meu sistema químico. Então, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo. Então, curtam e compartilhem, se inscrevam no canal para mais informações. Então.